Inicialmente eu vou apresentar uma aula sobre um personagem que é um europeu que foi um europeu muito latino, um europeu que está na história da América Latina e cuja história vai servir para a gente refletir sobre processos, né, de colonização na América Latina, né, Brasil incluído. E em seguida eu vou apresentar o resultado da enquete que eu fiz com todos os alunos da engenharia dessa turma do 3, o NA, o NB, o MA, o MB, são 9 engenharias, e a gente coletou os desafios, né? Quais os principais desafios da atualidade, em duas dimensões, na dimensão pessoal e na dimensão, vamos dizer, mais social. Né? Então a gente anotou isso, fiz um agrupamento lá e vou apresentar para vocês, e daí eu extraí os 10 temas possíveis de seminário para vocês escolherem, a gente vai fazer isso hoje, tá? Então agora eu vou começar apresentando a história do Bartolomeu de Las Casas. Deixa eu voltar aqui para cá. Bartolomeu de Las Casas. Em seguida a gente vai para os temas dos seminários. Muito bem. Então o que acontece? O processo, né, de colonização da América Latina, a gente tem principalmente, podemos dividir, né, a parte espanhola e a parte portuguesa, na época, início do século XVI, final do século XV, né, início do século XVI, a Renascença, ela praticamente inicia-se marcada por esse período de grandes navegações e a ocupação, né, e segundo alguns pontos de vista, a gente pode falar, eu acho que podemos mesmo, da invasão, né, da América por parte de colonizadores europeus. A gente teve a parte mais espanhola e a parte mais portuguesa, né, Brasil, onde a gente se encontra. Mas o processo foi semelhante, né? Então, dentro disso, o que acontece? Chega da Europa, quer extrair riquezas, né? E produzir a produção agrícola, né, basicamente, extração de minérios também. O que faz? O homem branco, ocidental, europeu vem e tenta escravizar os índios. Começa e faz uso da escravidão como estratégia de dominação e de produção mesmo. Né? Isso é a história, né? É como aconteceu. Muito bem. E a gente tem, na verdade, segundo muitos sociólogos, o que nós vivemos hoje, muito do que nós vivemos hoje em termos de tensões, são tensões que vêm como ecos dessa história. Né? A gente está, entre aspas, pagando até hoje isso. Né? Então, muito bem. Vamos lá. Vou apresentar para vocês a história do Bartolomeu de Las Casas, que é um espanhol que nasceu em Sevilha, 1474, e foi morrer em Madrid, 1566. O Bartolomeu ele fez parte desse contexto das expedições. Ele participou da segunda viagem do Cristóvão Colombo. Vocês vão ver que a vida inteira desse cara foi marcada pelas viagens, idas e vindas. Ele ia para a Europa, ia para a América, cada vez para um país diferente, enfim. E chegou na América pela primeira vez em 1502. Era a segunda viagem do Cristóvão Colombo para a América. Né? Quando ele veio inicialmente, bom, a primeira, vamos dizer, função, a primeira tarefa, né, era trabalhar junto aos exploradores na catequização dos indígenas. Né? Porém, essa chegada espanhola foi uma chegada, vamos dizer, com direito à violência, né? Foi um negócio assim, chegou e foi escravizando e teve, enfim, foi muito forte isso. Num primeiro momento, essa primeira vinda do Bartolomeu, ele veio junto com a segunda comitiva do Cristóvão Colombo e participou desse movimento aí de ocupação, de exploração do trabalho escravo. Inclusive apoiou o trabalho indígena forçado nas plantações. Claro que o índio mora ali desde sempre, não ia querer, de repente, voluntariamente trabalhar e entregar toda a produção para os europeus. Né? Isso foi uma coisa totalmente feita à base da exploração da violência mesmo. Né?
Muito bem, o Bartolomeu, quando chega jovem, né, 20 e poucos anos de idade e tal, ele faz parte desse movimento. Então, ele apoia a exploração do trabalho indígena forçado, participou, inclusive, de ataques, chegou a pegar em armas, dizem, né, para captura e exploração de índios. Veja bem. Aí ele vai de volta para a Europa para se tornar sacerdote. Em Roma, em 1507, ele se torna sacerdote. Depois disso, já sagrado, ele vem de volta para a América para fazer um trabalho mais constante de evangelização. Então, chega, vai para Cuba e começa a explorar os nativos. Segue, né? Entra nessa sequência de exploração de nativos na agricultura e na mineração, e ele vem aqui como uma voz da religião para, enfim, para acalmar esses índios e participar desse processo. Porém, as coisas mudam e mudam de forma bastante contundente, né? E no final de 1511. Então ele já estava quase 4 para 5 anos aqui, quando ele ouve um sermão de um Frei Antônio de Montesinos, e ele, totalmente inesperado isso, ele é surpreendido por esse sermão enérgico, e o Frei então pergunta, né, com que direito e com que justiça vocês forçam os índios a tão cruel e horrível servidão? Vocês fazem com que eles morram extraindo ouro para vocês. Vocês acham isso justo? Vocês não deveriam amá-los como seus semelhantes? E esse texto é recuperado pelo jornalista e escritor Eduardo Galeano, uruguaio. Na década de 80, ele produz um livro onde ele traz muito da história da América Latina, contando, né, alguns desses casos, e chama-se Os Nascimentos, esse livro, é de uma trilogia, Memória do Fogo, e ele comenta, né, e traz essa fala, né. O Bartolomeu fica então impressionadíssimo, né, com isso. Como assim, né? Ninguém, não era costume, ninguém estava questionando esse processo, e de repente o Frei ali estava nervoso, revoltado, falando disso. Muito bem, a partir deste sermão, quando escuta isso, o Bartolomeu começa a repensar suas atitudes, né? Muda de atitude. E ele começa a perceber que o processo é muito violento, injusto, desigual, né? E então Bartolomeu começa a denunciar as injustiças, né? Injustiças cometidas contra os índios. E aí ele começa uma campanha em defesa dos índios. E essa campanha, e um cara de muito estudo, enfim, de cultura, ele começa a escrever cartas. Escreve para várias autoridades, né? Chega a escrever para o rei de Aragão, Fernando II. Escreve para o cardeal Cisneros. Lembrando, gente, que nessa época, início do século XVI, aí, a igreja tinha um poder imenso, né? A igreja católica, como se fosse, enfim, um poder de um rei, enfim, de um chefe de Estado, um chefe de governo. E, detalhe, o Bartolomeu chega a escrever para o imperador Carlos V. Esse cara era possivelmente o homem mais poderoso do mundo na época. Nessa época, 1511, 1512, Carlos V, aos 19 anos, ou seja, super jovem, ele tinha se tornado imperador da Espanha, Alemanha, Áustria, Nápoles, Sicília, Países Baixos, onde está a Holanda, né, hoje, e Novo Mundo. Então, ele é um grande imperador aí. E o Bartolomeu vai lá e denuncia para ele, escreve denunciando, olha, estão acabando com os índios aqui, super injusto, violência desmedida e tal. Muito bem, começa a gerar um clima, um mal-estar aí, né? Por denunciar publicamente, com falas e com textos, né, os abusos dos funcionários contra os índios, Bartolomeu começa a colecionar inimigos, né? Vocês podem imaginar. Então ele obtém a inimizade de muitos, porque muitos desses, né, colonizadores chegavam aqui achando que estavam certo, estavam no direito, se sentia assim, sem drama de consciência. E escravizava, enfim, e utilizava de violência contra os índios. Bom, então Bartolomeu denuncia isso, ele começa a colecionar inimigos, e entre esses inimigos, ele chama a atenção, de um modo
nesse sentido, desse modo negativo, né, para o Conselho das Índias. O Conselho das Índias era um conjunto de autoridades ali que, vamos dizer, gerenciava essa exploração e começa a se sentir afetado pelas denúncias, né, do Bartolomeu. Muito bem, ele volta então para a América, ele está fazendo esse trânsito, né? Vai para a Europa, denuncia, fala, escreve, né? Encaminha para as autoridades, volta para a América e vai fazer seu trabalho de evangelização na Venezuela. Ele já tinha ido para Cuba. Na Venezuela, ele testemunha, ele presencia um grave incidente. O que aconteceu? Teve um embate entre índios e colonos no território ali na Venezuela, e naquele incidente, muitos espanhóis acabam mortos pelos índios. Os espanhóis têm as armas todas, porém os índios conhecem o lugar, né? E não estavam dispostos a ficar tranquilamente servindo de escravos. Então, claro, reagem, tem briga e acabam matando muitos espanhóis. E isso, Bartolomeu já era um defensor dos índios e fica um clima, fica uma situação bem difícil para ele. Bartolomeu então entra para a ordem dominicana. Ele se torna um frei. Nessa época, ele procura argumentar, né, em favor dos índios, porém, naquele contexto, o que ele diz? Diz que é aceitável a escravidão de mouros e africanos, mas ele era contra a escravidão dos índios. Então, basicamente, o argumento do Bartolomeu nessa época era: se vocês precisam de trabalho escravo, que vocês tragam os escravos. Vocês não podem obrigar um povo, tribos que moraram a vida inteira aqui, sua história toda é aqui, de repente virarem escravos. Isso está injusto. Então ele argumenta dessa forma. E começa a dizer então que as guerras contra os índios eram injustas, né? Claro, nesse momento ele começa a enfrentar a oposição não só dos colonos, né, como também de teólogos, aqueles filósofos da igreja, né? E aí entra numa discussão ideológica, numa discussão teórica, o que tem direito, o que não tem direito, o que são os índios, sabe? Entra aquelas questões: índio tem alma, pode explorar, não pode, essas coisas, né? E nesse embate, Bartolomeu chega a escrever para o Conselho das Índias, diretamente para o Conselho, né? Eu vou ler trechos aqui. Não olhem minha rudeza de dizer, e sim a vontade com que sou movido a dizê-lo. Já chegam aos céus os alaridos de tanto sangue humano derramado, os queimados vivos, assados em grelhas, jogados a cachorros bravos. Poderiam levar escravos de outra maneira que não fosse em prejuízo dos índios. E isso, então, é recuperado pelo Eduardo Galeano, no livro dele, comentando os argumentos do Frei Bartolomeu nesta época, né? Muito bem. Bartolomeu escreve isso e começa a pedir audiência. Ele quer falar diretamente, né? Ele tem os documentos, mas ele quer se pronunciar, ele quer uma audiência pública, uma audiência presencial, né? Junto ao Conselho das Índias, Todo-Poderoso. Mas as suas tentativas são negadas, ele nunca consegue permissão para falar. É assim que a coisa está. E aí, em 1535, ele volta para a América e, inicialmente, com o objetivo de ir até o Peru para fazer o trabalho de evangelização, né? Mas acontece que o navio em que ele estava viajando naufragou. Antes de chegar, naufragou no litoral da Nicarágua. Então, Bartolomeu, meio inesperadamente, desembarca na Nicarágua e começa a trabalhar lá, onde o que ele faz? Enfrenta o governador. Justamente, ele começa a se opor ao governador Rodrigo de Contreras e faz uma nova denúncia. O que ele diz ali é que os índios da Nicarágua estão sendo escravizados e vendidos e enviados para o Peru. Ou seja, ele denuncia o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, tráfico indígena, né? Ele, na verdade, vejam a situação complicada. A gente avaliar com nossa visão agora, século XXI, né? Ele faz uma espécie de ranqueamento. Ele fala,
é perdoável vocês escravizarem os negros e os mouros, mas não os índios, que os índios são os donos da terra. Tal. Então ele cria essa coisa complicada, né, questionável. Tal. Então tem que pensar no contexto da época. Aí ele enfrenta o governador, Rodrigo de Contreiras. Em 1536 ele é obrigado a sair de lá, porque o clima vai ficando pesado, né? E ele vai para Guatemala, onde ele prega para os índios, faz o trabalho de catequese e tal, e ele desenvolve uma noção que ele vai defender ao longo da vida dele em outras ocasiões. Ele tem a ideia, porque para ele era muito importante a pacificação. Ele queria acabar com os atos violentos. Então ele propõe um tributo. Ele propõe isso. Um tributo a ser pago pelos indígenas aos colonos. Agora, presta atenção, hein? A ideia do Bartolomeu era essa, que os índios pagassem um tributo aos colonos, como uma espécie de pedágio, para que ficassem livres das agressões, para que não fossem vítimas de violência. E a ideia, então, era pacificar, desse modo, com uma compensação financeira, a relação entre os índios e os colonizadores, os espanhóis, né, basicamente. Então aqui eu abro a primeira questão, acho que aqui a gente pode debater um pouco. Que lhes parece essa proposta? O que vocês acham disso? Ele propõe a ideia de um tributo, uma espécie de imposto da paz, é um negócio meio estranho, né? Paga e ninguém faz nada com você. Gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, se parece razoável ou não. Vocês já ouviram falar de algo assim? Peraí, como, professor? Ele propõe que os índios paguem um imposto, um tributo, para os colonos, né, para os espanhóis colonizadores. E aí, que se eles pagarem, eles ficam, entre aspas, livres de agressões, né, para essa espécie de... um imposto para... como que eles pagariam? A pergunta que o pessoal está escrevendo, como pagariam? Pagariam, por exemplo, com ouro, né, enfim, metais preciosos, né, não necessariamente, não é questão do trabalho necessariamente, mas enfim, seriam riquezas naturais, principalmente, né? Professor, Oi, fala. mas os negros também foram libertos por meio do dinheiro, através da Lei Áurea, que só podia requerer a liberdade quem tinha Sim, dinheiro para pagar. sim, isso aconteceu de verdade 300 anos depois, mais de 300 anos depois, é verdade. Então, de certo modo, o Bartolomeu ele é uma espécie de precursor nessa proposta. Ele é um dos primeiros que dá a ideia. Ele fala, não. Então o cara compra. Só que aqui, tem semelhança, sim, né? Só que ele está propondo isso para os índios, né? Então ele quer que os índios paguem para poder não serem vítimas da violência dos colonizadores. O que vocês acham disso? Um pouco estranho, né? Porque, pensa... Loucura. Loucura, né? Seria a mesma coisa que alguém chegar na sua casa e você ter que pagar o aluguel para ela. Então o negócio... Agora, sabe que é um negócio um pouco pesado que eu vou falar, né? Mas assim, a gente sabe de certas situações atuais, né? Sabe aquela história da pessoa pagar esses pedágios, assim, o cara paga para não acontecer nada com ele? A gente ouve isso. Aqui na rua, não sei quem, tem uma gangue lá e eles coletam e tal. É um troço muito questionável. Né? Aqueles guardinhas que passa de noite, eles cobram. Alguns cobram. Então, agora, a questão que a gente tem que pensar aqui, embora, em princípio, não sei se vocês compartilham da minha ideia, a primeira impressão é estranhíssima, porque, os índios estavam lá. São tribos, enfim, eles têm uma história, né, a cultura, a tradição deles, toda associada ao lugar onde eles vivem, enfim. De repente vem um estrangeiro, enfim, os espanhóis nesse caso, né, e quer dominar o lugar e ainda vai cobrar um imposto. É bem estranho, né? Mas vocês têm que pensar, o que eu queria propor é que vocês tentassem entrar no contexto da época e pensar o seguinte: esse é um religioso que é considerado um dos primeiros humanistas, ele defende os índios em muitos aspectos,
E ele não vê solução no primeiro momento, porque os atos contra os índios são atos violentos, né? São assassinados, são mortos assim de forma explorados também, torturados, enfim. Então ele fica desesperado com aquilo e aí propõe essa ideia, né, de um imposto aí, de uma taxa. Então a gente tem que analisar dentro desse contexto, né? O que eu entendo é que talvez fosse um caminho que ele achou que era possível, né? O famoso é o que tem para hoje, né? Então ele avalia, bom, ou é isso, ou eles vão continuar morrendo assassinados, queimados, enfim, né? Tem essa questão. Então não é questão de a gente concordar ou não, é só a gente entender o contexto histórico, né? E refletir sobre isso, né? Muito bem. Então ele cria essa ideia do contexto, do tributo, nesse contexto. E aí volta, né, para a Espanha. Então já tinha passado por vários países, né? Peru, Nicarágua, Venezuela, vai para Guatemala e volta para a Espanha. Em 1540, ele volta a fazer aquele trabalho, vamos dizer, de certo modo, dá para dizer que é um trabalho político, né? Ele era um religioso, mas ele vai fazendo essa pregação em defesa dos índios, né? Gente, quando a gente fala defesa dos índios, que eu vou dar um exemplo. Uma das coisas dos pontos que ele defende é que os índios não são bárbaros. Porque na época tinha essa visão do conquistador europeu, branco, né, em geral, que assim, todos os outros povos são bárbaros, né? O que não é igual a mim é bárbaro. Então, o índio, até os negros, enfim, eles consideravam como povos inferiores. Esse era o problema, né? Então, o Bartolomeu começa a bater contra isso. Para aí, não pode, não é por aí, né? E ele vai falando. Enquanto isso, ele está na Europa, né? Ele tem um nome, né? Ele vai tentando audiência, ele quer ser ouvido, ele quer fazer aquela audiência presencial no Conselho das Índias. Bom, depois de 2 anos, mais 2 anos, que é uma batalha antiga dele, ele consegue uma audiência. É marcada, enfim, uma audiência, ele vai até o Conselho das Índias e fala. Tá? Detalhe, quando ele faz isso nessa audiência presencial, ele impressiona muito o imperador, aquele poderoso imperador Carlos V. Fica impressionado. Caramba, né? E começa a pensar naquelas denúncias. Poxa, parece que está bem pesado mesmo, né? Muito bem, o imperador se sensibiliza e começa a promulgar algumas alterações em leis novas, que eles vão sendo conhecidas assim como as leis novas ou novas leis. E nessas leis, começa a colocar limites para a escravização dos índios. Né? Ele vai restringindo a escravidão. Em certas circunstâncias não pode, em certas circunstâncias ele vai, então, mexendo nisso. O que vocês podem imaginar, os conquistadores não gostaram. Né? Mas, por outro lado, o Bartolomeu também acha pouco. Ele entende que é uma primeira vitória, mas que isso é pouco ainda. Ele continua escrevendo. E aí ele produz um documento que tem um nome, só pelo título vocês podem calcular. O título é Brevíssima Relação de la Destrucción de las Índias. Lembrando que ele, num primeiro momento, eles chamavam tudo aqui de Índias, né? Então, um brevíssimo relato da destruição do continente, da destruição das Índias. E nesse texto, ele acusa os descobridores espanhóis, né, de diversos crimes. E de uma postura violenta, postura bélica, inadmissível, ele coloca. Né? Então, vocês podem imaginar, essa obra gera polêmica, né? Muitas pessoas se sentem atingidas, né? Os poderosos ali, os traficantes, os donos dos escravos ficam chateados com ele, é claro. E algumas pessoas nem acreditam. Tem gente que acha que ele está inventando. Então ele sofre uma violenta oposição. Muitos classificam aquele relato como exagerado, escandaloso. Esse cara está querendo aparecer. Né? Mas na verdade ele estava relatando coisas que ele via, que ele presenciou muitas vezes. Bom,
essa obra foi censurada, né? E ficou proibida e foi republicada quase 10 anos depois, só em 1552, ela foi republicada, porém de modo clandestino, ainda como obra independente, porque gerava muita confusão, muita polêmica. Para vocês terem uma noção do impacto desse texto, ela vai sendo difundida na Europa, às escondidas, né? Como um texto independente, né? Clandestino, e somente 100 anos depois é que esse texto vai ter repercussão geral. Já está mais espalhado, as pessoas começam a falar. Então vocês podem imaginar um texto que durou 100 anos, ainda no meio obscuro, e foi sensibilizando as pessoas, né? Bartolomeu, ele fez esse trajeto, continuou nesse trajeto. Ele ia para a Europa, fazia as pregações, escrevia, depois voltava para a América, e ele fez esse trajeto. Na Espanha, ele fazia pregações em que defendia os direitos dos índios, né? E ele começa, inclusive, a defender os direitos políticos dos índios, o que é outro escândalo, né? Pô, mas como assim o cara tem direito político de estabelecer seu governo, sabe? Essas coisas começam... Mas, enfim, uma coisa que parece, pra gente, acho que óbvia, né? Mas que gerava muita oposição na época. Então ele começa a ser conhecido como aquele religioso que fica defendendo o índio, sabe? Quiser falar, pode abrir. Professor, Pode falar. um dos fatos dele proteger os índios, meu professor de história falava que os índios não aceitavam a escravidão. Eles até se matavam para não servir aos homens brancos, no caso. Sim, Foi um dos verdade. fatos também ou não? Sim, isso é verdade. E assim, a gente tem que pensar também no fato de que o Bartolomeu, a gente está falando aqui, mas principalmente da colonização espanhola, ou seja, eles tiveram contato com índios que eram, vamos dizer, menos dóceis do que os índios das costas brasileiras, né? Então a gente está, nesse sentido, foi mais sangrenta. Os embates foram mais sangrentos entre os espanhóis e os índios, sabe? Lá pela região da América Central, né? Ali a coisa pegou mesmo, porque os caras não aceitavam hipótese alguma, né? Verdade, bem colocado. Então ele vai para a Espanha, faz as pregações e volta para a América Central. Viaja por vários países, né? Vai fazendo o seu trabalho de evangelização e é perseguido. Começa a ser perseguido pelos colonizadores. Então ele entra, fala e acaba saindo meio foragido às vezes, né? Ele é perseguido em São Domingos, vai para o Peru, é perseguido, depois ele se muda para Nicarágua. Então é aquele famoso, como diz um amigo meu, ele vai se mudando o tempo todo porque é mais difícil de acertar um alvo móvel, né? Ele vai escapando ali, mas sempre defendendo os índios. Vai para Nicarágua, Guatemala e México. E aí tem uma história no México, né? Em 1543 ele se torna bispo em Chiapas, no México. E aí ele, no momento em que ele está sensibilizando o imperador Carlos V, ele se corresponde, né? E o imperador promulga as novas leis. E uma dessas leis, que é uma ideia que do próprio Bartolomeu, que o imperador Carlos V acaba defendendo, acaba promulgando, é uma lei que diz o seguinte: os filhos dos conquistadores, porque daí calcula o tempo aí, já tem 40, 50 anos de exploração da América, então já são os filhos dos conquistadores que estão indo para lá, e esses filhos, a partir daquele ato, daquela lei, não têm mais direito de herdar os escravos índios dos pais. Então, olha que loucura, gente. Isso era vamos dizer, um avanço, uma atitude humanista do imperador. Era simplesmente que os filhos dos conquistadores não herdavam mais os índios. Ou seja, a gente está entendendo, e também pela polêmica que isso causou, que era muito natural, no início do século XVI, esses poceiros, esses proprietários, os colonos, os conquistadores, eles dispunham dos índios, tratavam os índios como se fossem coisa. Vende, troca, dá. Ele morre, ele deixa no testamento, tenho 500 índios, meus 500 índios vão para o meu filho. Olha só a loucura, gente. Então era assim que era tratado o negócio, né? Era como coisa, não tinha direito à opinião, enfim.
como animais, né? Então, a lei do imperador acaba com isso e gera maior rolo, porque os colonizadores não gostam, né? Em 1544, e essa frase que eu vou, esse termo que eu vou usar aqui é emprestado do Eduardo Galeano, uruguaio. O Galeano diz assim que o Bartolomeu de Las Casas, por conta dessas conquistas, ele se torna o europeu mais odiado de toda a América. Inimigo dos colonos. Porém, ao mesmo tempo, né, ele passa a ser amado pelos nativos, que percebem que ele é um europeu diferente. Pô, é um cara que está defendendo a gente. Então eles acolhem o Bartolomeu. Ele defende, e aí aqui frases do Bartolomeu, né? Ele defende aqueles que são vítimas de um pior tratamento que o esterco das praças. Eu denuncio quem por cobiça, olha só, converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Então aqui ele começa a levantar uma outra questão, que é o fato de que esses conquistadores usam o nome de Jesus Cristo, usam a cruz, meio que como desculpa, para chamar os índios de infiéis e tacar violência, né? E matam mesmo, tal, escravizam. Então ele chama atenção para esse ponto, né? No texto confessionário, Bartolomeu, aí é outro ponto que dá maior polêmica, ele defende que nenhum dono de escravo pode ser absolvido na confissão. Porque você sabe, né? Essa instituição da confissão, né? A pessoa vai lá para a igreja, confessa os seus pecados e é perdoada, enfim, faz orações, faz uma doação lá, tal, é perdoada. E aí o Bartolomeu, na América, diz, não vale isso, não pode ser aceito. Se vocês querem ser absolvidos, vocês primeiro têm que libertar todos os seus escravos. Depois você vem confessar e pedir perdão. O que vocês acham que aconteceu? Pode imaginar, né? Outro rolo, porque os colonos não aceitaram. Que achavam um absurdo. Como assim? Vou ter que libertar todos os escravos, né? E aí o Bartolomeu, como uma autoridade religiosa, utiliza um argumento, faz uma ameaça, que é a seguinte: então, se vocês não aceitam, vocês vão ser excomungados, vão ser expulsos, né? Não vão ser reconhecidos pela igreja. Porém, eles não estão nem aí, a maioria dos colonos não está nem preocupada com isso, o que eles não querem é perder a exploração dos escravos, né? A situação, no México, tudo isso. Então, a situação do Bartolomeu vai ficando delicada. Ele tem que fazer pequenas viagens, tem que sair de um povoado para o outro, e começa a não faltar dinheiro, né? Porque os colonos não deixam, não financiam mais, ele dá o dinheiro para a igreja, mas não pode apoiar esse Bartolomeu. Então tem uma história aqui muito interessante, que é um mensageiro da cidade real, em Chiapas, que faz um despacho dizendo assim: não há verbas para pagar as viagens do bispo. O bispo era o Bartolomeu. Usem moedas dos enterros. Que quando faz um enterro, né, o pessoal faz umas doações, tal, para poder pagar os custos lá. E aí tem que usa essas moedinhas aí. O Bartolomeu já era um cara com voto de pobreza, então andava descalço, tal, e sem dinheiro nenhum, nem apoio, né, para locomoção. Muito bem, ele gera tanta polêmica em Chiapas, no México, que em 1546, mais uma vez, que acontece? De novo ele precisa se mudar. Ele sai meio corrido, né? Ainda no México, ele vai para a cidade do México, mas no ano seguinte, em 1547, ele volta para a Espanha. E aí, na Espanha, ele vai começar uma longa luta, é uma sequência do trabalho dele, né? Mas é uma longa luta em defesa dos índios. E aí ele publica direitos humanos, né? Ele é reconhecido como um pioneiro dos direitos humanos, e ele publica um escrito chamado Em Defesa dos Índios, entre outros, né? E os escritos dele são combatidos por muitas pessoas, né? Eu vou aqui ler para vocês trechos desse documento Em Defesa dos Índios, de 1548, tá? Só para vocês saberem, eu estou tirando esse material, boa parte desse material e esse trecho, de uma antologia de direitos humanos
porque nós estamos entrando num momento na nossa disciplina que é muito importante que a gente aborde os direitos humanos, né? Então vou verificar, vou selecionar aqui, são mais de 80 textos históricos, né? E eu achei legal começar por esse, né, do Bartolomeu, está na primeira parte do livro, né? Em defesa dos índios. Então ele endereça esses manifestos dele a reis, príncipes, né? As autoridades. Ilustre príncipe, ele começa a falar. Ele comenta que chegou a saber de uma obra de Ginés de Sepúlveda, que é um outro religioso, um teólogo espanhol, só que é um cara que defende a exploração, a escravização. E aí esse Sepúlveda defende a exploração desde que observem as leis de guerra, né? Então, o próprio Bartolomeu começa a argumentar que é vergonhoso isso. Ele marca a posição. Fala assim, os primeiros arautos de Deus nesse novo mundo não são pastores, mas saqueadores. Não são pais, mas tiranos. E aqueles que a professam são ímpios, cruéis e impiedosos na sua inclemente selvageria. Veja bem a inversão. O Bartolomeu começa a chamar de selvagens os próprios espanhóis, com base no que ele está vendo, nas violências cometidas, né? Aí, na época, o Sepúlveda tinha uma tese onde ele dizia que existiam diferentes tipos de bárbaro. E o Bartolomeu se contrapõe e fala, pera um pouquinho, tem mesmo, né? Primeiro, o bárbaro seria alguém cruel, desumano, selvagem, impiedoso, que age contra a razão humana. Segundo, aqueles que não têm língua escrita. O terceiro tipo de bárbaro é aquele perverso. Aqueles que não têm governante, leis, instituição. E aí ele coloca, mas os índios não se encaixam nessa classificação. Quem é selvagem, impiedoso, desumano? Quem é que tem caráter perverso? Ele vai e ele inverte e usa isso para né, coloca no ar. Quem são os verdadeiros bárbaros? E isso cai como uma bomba, pensa. Então ele fala, muitas vezes ele cita nesse texto, ele fala assim, o filósofo já dizia, o filósofo é Aristóteles, é como eles chamavam Aristóteles. Então, fala sobre Deus, né? Ele usa os argumentos religiosos, né? Então ele fala assim, se for verdade, se a gente acreditar que toda essa parte da humanidade, né, além do oceano, que são todos bárbaros, então a gente teria que concluir que o plano de Deus fracassou. Porque como é possível, com tantos milhões de pessoas aqui, que sejam privados da luz natural, da inteligência que é comum a todos os povos? A criação do universo não poderia ser tão falha assim, a criação do mundo, né? Então diz, nesse caso, a gente teria que dizer, isso geraria uma redução na perfeição do universo, é inadmissível, né? Julgamos que os homens, na sua maior parte, são inteligentes, previdentes, diligentes, talentosos, de modo que é impossível que toda uma região, um país extenso, seja ignorante e estúpido. Não dá, né? Infantilizado ou sofra de anormalidades. Não, então ele já questiona, não pode ser, né? Aí ele lembra trechos da Bíblia. Nós somos orientados, né, pelos textos sagrados a amar o próximo como a nós mesmos. E o que é que está sendo feito na América, né? Aí diz, aquele que deseja que grande parte da humanidade seja de tal modo que possa agir como um carrasco feroz contra os índios, esse é um senhor despótico, não é um cristão. É um filho de Satã e não de Deus. É um saqueador e não um pastor. É uma pessoa guiada pelo demônio e não pelo céu. Esses que agem pela espada, fogo, massacre, trapaça, violência, tirania, crueldade, são filhos do demônio e os mais horríveis saqueadores. Aí ele comenta, tem um trecho em que ele fala de avanços e de grandes conquistas indígenas. Ele diz, os índios têm importantes reinos, têm organização de governo, né? Não são ignorantes, desumanos nem bestiais, ao contrário. Eles têm leis, têm costumes, têm tradição religiosa, cultivam a amizade, né? São tão habilidosos na arte mecânica, pensa as flechas, arcos, né? Que com todo direito eles deveriam, na verdade, ser postos à frente das outras nações do mundo. Tão belíssimas são em qualidade técnica e artística as coisas produzidas por esse povo, na sua arquitetura. Fala da arquitetura.
e da pintura, né? Escrevem com habilidade, então cai por terra aquela argumento, mas não sabe, não tem cultura, não tem inteligência, não sabe escrever. Sabe sim. Eles têm a maneira deles lá de redigir, ficamos impressionados. E aí ele coloca, é errado, sob qualquer princípio, uma nação atacar outra sob o pretexto de ser superior. Como assim? Né? Como é superior? Então ele aponta os defeitos dos espanhóis, os exageros, né? As crueldades, e engrandece os índios e fala, não, então... E aí vem para um ponto crucial, que é o seguinte: toda nação tem o direito de se defender. E, além disso, pode punir legitimamente, até com a morte, um agressor selvagem e cruel contra a lei da natureza. Ou seja, se vocês estão destruindo a natureza, porque tem isso também, e matando os índios, eles vão poder se defender. É o direito deles de se defender. Né? Outro ponto que o Bartolomeu coloca é assim: muitas vezes são utilizados em argumentos, em embates, os exemplos do povo romano. É tido, né, como um povo que procurou promulgar leis para as outras nações, um exemplo. Porém, os romanos foram governados por vícios hediondos e práticas detestáveis. E aí fala um monte, né? E nesses povos tudo era vergonhoso, feio, repugnante, ultrapassando outras nações em termos de insensibilidade e barbárie. Então ele xinga até os romanos. E aí fala, quando estiverem afundados em vícios, em crimes, e se afastados da razão de muitas maneiras, não importa quão versados, quão instruídos vocês sejam nas artes do governo e da escrita. Mesmo assim, serão verdadeiros bárbaros. Né? Um outro ponto, existia essa noção de que era possível, era justificável cometer violência contra os índios porque eles eram infiéis. Então ele coloca assim: os infiéis não são súditos. Se ele é infiel, se ele não tem fé, como é que você pode julgar ele segundo uma fé que não é a dele? Né? Os infiéis que estão fora da igreja não estão sujeitos à igreja. Então você não pode, né, querer punir um cara. Agora, ele coloca, ao contrário, né, se você dá instrução religiosa, se o cara tem essa formação religiosa e ainda assim ele faz algo contra um mandamento, fim da igreja, aí você vai poder punir. Mas os índios não, eles nunca criaram isso, não acreditam nisso. Então ele usa esse argumento também. E termina dizendo que outros povos, como judeus e sarracenos, têm outras crenças, outras fés, e mesmo assim, nem por isso eles foram atacados, estão sendo atacados agora. Se vocês não estão atacando esses povos que são mais, vamos dizer, ele coloca que são povos maiores, então, espera um pouco, o argumento que vale para o maior também tem que valer para o menor. Nesse caso, não é admissível nenhuma violência contra os índios também. Como já seria evidente lendo o filósofo, ou seja, lendo Aristóteles, vocês já deviam ter aprendido isso. É isso que ele coloca. Né? Bom, imaginem, mais uma vez um problemão com isso, né? E aí, ele já na Espanha, né, já ficou direto ali por alguns anos, corre o debate, começa a acontecer um debate. Imagina como se fosse um debate político, só que não tem uma eleição, não é aquela coisa de 6 meses de debate, depois tem eleição e acaba. É diferente a situação aqui. São mais de 3 anos de debate, vão até 1551, numa cidade, em Valladolid. São sessões de debate teológico, filosófico, ideológico, entre Bartolomeu de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, que era contrário a ele. Eles discutiam, eram contrários em tudo. Né? Bartolomeu, nesses embates, e as pessoas ficavam interessadas, né, em ver o que estava dando aqui, quem que ia ganhar esses embates. Né? Primeiro ponto do Bartolomeu: se todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus, então a escravidão deve ser abolida. Não faz sentido nenhum uma parte da criação escravizar outra parte da criação. Segundo ponto: o imperador, e aí ele começa a ser incômodo até para o imperador, o imperador não pode ser dono da propriedade dos indivíduos. Ele somente pode ser governante. Ninguém é dono do índio, ele pode governar. Então, com base nisso, as nações indígenas devem ter sua autonomia, submetendo-se ao império, sim, mas apenas pelo pagamento dos impostos, dos tributos.
Esse que é o ponto que ele coloca. Terceiro, os indígenas não são bárbaros e selvagens. E dizendo isso, Bartolomeu combatia o Sepúlveda, que dizia que tinha muitos tipos de bárbaro lá entre os índios. Tal. Outro ponto, pecados contra a natureza e infidelidade a Deus não são justificativas para a guerra. Não dá para usar isso, né? Bartolomeu compreende as manifestações culturais indígenas como uma forma de religiosidade, que poderia ser modificada, ele até coloca, nós podemos fazer a catequese, a evangelização, a gente pode modificar a crença deles pela persuasão, pela conversa, nunca pela força, e sem querer impor repentinamente. É uma conversa, uma construção ao longo do tempo. Então ele coloca isso. Por último, aquele ponto. Se os conquistadores usarem violência, isso vai tornar justa a reação violenta dos índios. O famoso depois não diz que eu não avisei. Né? Bom, depois de mais de 3 anos de debate, o Sepúlveda foi considerado vitorioso. Infelizmente, o Bartolomeu, que era um humanista, né? Claro, vocês podem imaginar que a pressão grande, né? O entorno ali todo era favorável ao Sepúlveda. Todos os colonizadores, os exploradores, saqueadores queriam que o Bartolomeu fosse banido, enfim. E, de fato, o Sepúlveda é considerado vitorioso, terminam os debates, e as obras do Bartolomeu são todas censuradas e são proibidas pela igreja. Não pode mais ler os textos do Bartolomeu. Ele tinha um monte de texto, hein? E essas obras são censuradas. Ainda assim, em 1566, o Bartolomeu lá na Espanha. Em 1566, ele passa por cima do rei da Espanha e do Conselho das Índias, que não queriam conversa com ele, né? E ele já bem velhinho, ele escreve diretamente para o Papa Pio V, e ele pede que o Papa ordene o cessar-fogo das guerras contra os índios, que o Papa ordene o fim das guerras, o fim das agressões contra os índios. E por que ele vai falar isso? Porque ele argumenta para o Papa, essas violências estão sendo cometidas em nome de Deus, isso é errado, isso vai contra a Bíblia, contra a igreja. Então ele usa esse argumento, pedindo que o Papa coloque um fim aos saques que utilizavam a cruz como álibi. Forte, né? Muito bem, Bartolomeu acaba morrendo em Madrid, aos 92 anos de idade, em 17 de julho de 1566. Vejam, na época, século XVI, cuidados de higiene não tinha muito, né? E nessa época era muito raro alguém viver tanto. Mas ele passa todo esse tempo defendendo os índios e isso dá sentido à vida dele até o último instante. Ele morre assim, nesses embates, escrevendo ainda, né? E, enfim, é essa história que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que é bem relevante, né? Se a gente pensar no contexto histórico e pensar que ele é reconhecido nessa antologia aqui como um dos primeiros humanistas, né? Num contexto de bastante violência, né? Das explorações, das grandes descobertas, grandes navegações, né? Muito bem, agora eu queria saber se vocês têm comentários a fazer, né? Que tal? Que é um exemplo interessante, né? Um cara que pensou diferente da maioria na época. Tem algum comentário? Tranquilo? Vou fechar aqui. Muito bem. E agora a gente tem uma segunda parte que vai ser, na verdade, a apresentação dos resultados do que a gente... Pois é, uma história... Nenhum comentário, mas é uma história muito legal. Eu acho que é uma história que tem... Não sei, para mim, o que eu queria trazer para vocês é... Primeiro, uma história que tem a ver com enfim, com a história da colonização de modo geral, né? E que mostra pra gente o seguinte... É um cara que na juventude ele chegou a defender os ataques contra os índios. Esse cara provavelmente chegou a pegar em armas a primeira vez que ele veio para a América. E ele acaba se sensibilizando ao longo do tempo, sabe? Então, ele vem de um jeito, começa a perceber, é sensibilizado e muda de opinião.
eu acho que é um grande exemplo nesse sentido. A gente tem o pensamento humanista tem que ser esse aberto a mudanças, né? A gente reconhecer um erro, né? Pô, ele percebe que é totalmente desigual e injusta essa luta, essa guerra, né, contra os índios. Acho que esse é o exemplo, né? Para o pessoal que gosta de Bíblia, tem a história do São Paulo, né? E que tem muitos pontos em comum, se você for ver. Também era um cara que foi soldado e que muda, né? Entre aspas, torna-se um traidor, né? Dos violentos, porque ele começa a defender a paz, né? Começa a escrever cartas, trabalha muito na base da escrita de cartas e viaja muito. Então são vários pontos em comum. É um pregador aí que vai defendendo, enfim, as relações entre os povos. Acho que é um exemplo interessante, né? Muito bem. Agora eu vou abrir, então, o resultado daquela nossa enquete. Só que deixa eu... Eu vou fechar um arquivo que está aqui. E aí, em seguida, eu abro para vocês verem os temas principais. Eu vou apresentar de duas formas. Primeiro, eu vou mostrar... Lembra que a gente comentou na época, semana passada, que haveria duas dimensões, né? Uma mais pessoal, os desafios mais pessoais, e a outra os desafios mais sociais. Embora vocês vão acabar vendo que essas coisas se misturam um pouco, que é meio difícil de separar o que é pessoal do que é social em alguns casos, né? Mas deixa eu abrir aqui que vocês vão ver já isso. Temas para seminários, tá bom. Estou levantando aqui na tela. Vou mostrar primeiro os desafios sociais, tá? E depois eu vou para os pessoais. Tá? Lembrando que eu fiz esse estudo junto a todas as engenharias, né, ao longo da semana passada toda, então eu fiz um agrupamento aqui das respostas, tá? Não é só a turma de vocês, são várias turmas. Então tá lá. Deve estar aparecendo para vocês aí. Em primeiro lugar, os desafios de caráter mais social. E aí, o primeiro que saiu com muito destaque, porque, é curioso, as pessoas usaram inclusive essa palavra, a palavra que foi mais falada nessa, né, que as pessoas mais mencionaram sobre desafios atuais, foi a palavra empatia. E, na verdade, quem escreveu, todo mundo que escolheu falou desse tema, falou apontando um problema que é a falta de empatia entre as pessoas, sabe? E isso, de fato, é algo muito sério, né? Eu achei muito interessante que ficou em primeiro lugar, assim, um ponto mais, o desafio atual maior, segundo vocês, de fato acho que está correto isso, é a falta de empatia, então tem que trabalhar isso, né? Segundo ponto que saiu com destaque, exclusão social. O que inclui, aqui incluídos agrupados, fome, a pessoa que escrevia, fome, as pessoas passando fome, pessoas na rua, então população de rua, e a gente agrupou isso nessa categoria exclusão social, né? Depois também tem um ponto super importante que, se vocês não tivessem mencionado, eu teria que mencionar, porque é algo fundamental para nós, né? Até pensando na engenharia mesmo, que é a preservação ambiental, gente. E aqui está agrupado preservação de modo geral e pessoas que especificaram mais como desmatamento, né? Produção de resíduos, poluição de rios, né? Então são vários temas que estão dentro de preservação ambiental. Um outro ponto que foi bem mencionado foi a falta de socialização, né? Os desafios, a questão da pandemia, como que isso atrapalha, né? Como está mais difícil a gente socializar, a gente ter essa vivência social, né? E um outro ponto que é bem relevante, que foi mencionado, foi o desemprego, né? Crise que a gente está vivendo. Vou mencionar outros temas que foram abordados, né? Falta de cuidados sanitários, falta de políticas públicas, na verdade esses dois temas acabam se juntando, né? De certo modo. Mudança de hábitos sociais,
perspectivas para o futuro, que na verdade a gente pode entender aqui como falta de perspectivas para o futuro, isso que estava incomodando o pessoal que escreveu isso, né? E outros temas, né? Aqui pensando nos que de viés mais social, mais, né, sociais, e agora eu vou para a parte dos desafios pessoais. O que está afligindo vocês, né, de modo mais individual, né? Então, olha só, o que nós temos. Em primeiro lugar, manter a saúde mental. Então, esse é um ponto que está pegando para muita gente, está mesmo, né, para todos nós. Devo lembrar para vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou contar aqui, no final do mês, agora final de maio, a Univap vai sediar um congresso regional de qualidade de vida, que acontece já há muitos anos, e o tema desse ano é saúde mental na pandemia, porque é reconhecido como um tema realmente muito relevante, né? Inclusive hoje acabei de saber que um artigo meu feito com alunos formandos, né, que já se formaram ano passado, foi aceito um artigo sobre a saúde mental dos funcionários de hospitais durante a pandemia. A gente está preocupado que realmente são pessoas que estão vivendo há muito tempo num nível de pressão absurdo e correndo um risco sério, né, de saúde. Então é um ponto que a gente abordou nesse artigo. Depois eu posso compartilhar com vocês. Bom, outros temas pessoais, medo. Foi falado, medo é uma coisa meio vasta, né, gente, ampla. Então, principalmente medo da morte, medo do contato com os outros. Lembra que a gente falou semana passada da síndrome da gaiola, né? Coloquei no link lá no fórum, é um pouco isso. Outros pontos, esfriamento das relações pessoais. Pessoal que está namoro em crise, aí, relacionamento em crise, porque é difícil, né? Pandemia, todo mundo nervoso e tal. Um ponto que foi abordado por várias pessoas, o tensionamento das relações familiares. Então, a vida em família está mais difícil. Algumas pessoas, às vezes, tinham saído de casa e depois, nesse contexto de pandemia, voltaram a morar com os pais. Isso aí, às vezes, enfim, gera um tensionamento. Então, foi mencionado, com destaque por várias pessoas. Insegurança, de maneira geral. Outros temas que foram abordados por vocês, ansiedade, né? Falta de perspectivas apareceu de novo. Repara que essa parte de falta de perspectivas apareceu lá no social e aparece também em nível pessoal. Então, depressão também foi mencionada, solidão, em contexto de pandemia, né? E outros. Tá? Então, foram os temas, eu tentei agrupar assim aqui, todos os temas que foram abordados por várias turmas, né? E com base nisso, eu definir os temas dos seminários em grupo que a gente vai, então, vocês vão apresentar, né, no final do bimestre, ou seja, no mês de junho. A gente vai ter 2 semanas para apresentação, e vou colocar agora os temas, depois eu coloco lá no ambiente virtual. Os temas que ficaram definidos a partir dessa entrevista, dessa enquete, foram: falta de empatia, né? Manter a saúde mental, é outro ponto. Relacionamentos, aqui eu agrupei relacionamentos pessoais e familiares, depois o grupo que escolher, se quiser, pode deixar mais específico, ou se não deixar esse como desafio, relacionamentos de maneira mais geral. Depois a gente tem exclusão social, né? E outros temas, medos, aí o grupo que escolher falar sobre medos, é bom que especifique, né? Que tipo, do que está falando, porque é um pouco vasto, né? Preservação ambiental, e esse aqui é um outro tema que vai ser importante, talvez o grupo que escolher tentar definir um pouco mais, né? O que vai abordar, mais preservação de matas, né? Mais questão da água, produção de resíduos, aí precisa definir, porque é muita coisa, né? Outros temas que definem, então, falta de socialização, desemprego, insegurança. O tema do desemprego, a gente vai pensar assim, de desemprego no Brasil, né? Principalmente por aqui, como é que a coisa está. Insegurança, falta de perspectivas. E com isso a gente fecha, são então 10 temas, né? E o que vocês agora podem fazer é começar a pensar nos grupos, né? Para abordar esses temas.